Olá, turma do supletivo. Vamos agora para a nossa primeira aula de Química. Os conceitos básicos eles já foram passados naquele nosso vídeo introdutório, onde eu me apresentei e mostrei os conceitos básicos de Química. Agora nós vamos resolver os exercícios da primeira página da apostila de Química, certo? Esse momento serve para vocês verem que a disciplina de Química não é difícil, que as questões são simples, diretas e que o conhecimento básico que já foi apresentado a vocês já serve para que possamos resolver várias das nossas questões, certo? Vamos dar uma olhada aqui na primeira questão. O que você entende por fenômeno? Eu expliquei para vocês que fenômeno é qualquer transformação que ocorra na natureza, certo? Simples e direto. Qualquer transformação que ocorre na natureza, tá aí a nossa resposta. Fenômeno, o que você entende por fenômeno é qualquer transformação que ocorre na natureza. Não tem segredo, certo, gente? É do jeitinho que está na nossa apostila. Segunda questão. O atrito de dois corpos produzindo calor é um fenômeno físico ou químico? Vamos lá. Eu expliquei para vocês que o fenômeno ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um fenômeno físico ou pode ser um fenômeno químico. O fenômeno físico é quando não existe transformação. E o fenômeno químico é quando existe transformação. O fenômeno físico, como exemplo, pode ser o movimento de uma pedra. É um fenômeno que ocorre na natureza o tempo todo, mas não causa transformação naquela pedra, certo? E um fenômeno químico, eu citei como exemplo o pedaço de madeira pegando fogo. A madeira, ela é de um jeito. Depois que ela pegar fogo, ela vai ser de outro jeito, certo? Ela vai ficar queimada. Então houve uma transformação. Então é um fenômeno químico, certo? No caso do atrito de dois corpos produzindo calor, vamos lá, vamos pegar nossas mãos. Vamos criar o atrito, ó, esse movimento entre as mãos. Esse movimento gera calor. Depois que paramos, houve alguma transformação na nossa mão? Nós chegamos a nos queimar por ter feito isso nas mãos? Não. Então, o atrito de dois corpos produzindo calor é um fenômeno físico. Por quê? Porque não acontece transformação, certo? Olha lá a nossa resposta. Fenômeno físico não altera a estrutura dos corpos, certo? Bem simples e direto. Fenômeno físico não acontece transformação. Fenômeno químico acontece transformação, certo? Terceira questão. A produção do vinho a partir do suco de uva é fenômeno físico ou químico? O suco de uva é a mesma coisa que o vinho? Não, não é, né? Então, existiu uma transformação aí. Se existir uma transformação, só pode ser um fenômeno químico. Vamos ver a nossa resposta. É um fenômeno químico, pois o açúcar do suco de uva é transformado em outro composto. É como eu falei, se existe a transformação, é um fenômeno químico. Qual é o procedimento do cientista ao estudar fenômenos físicos ou químicos? É a nossa quarta questão. Qual é o procedimento do cientista ao estudar fenômenos físicos ou químicos? Nós já vimos que o atrito entre nossas mãos é um fenômeno físico, porque não existe transformação. Então vamos aqui. Vou começar a atritar as mãos, certo? Parei, olhei, vi que é um fenômeno físico porque não aconteceu nenhuma transformação. Então o que foi que eu fiz? Fiz o experimento, analisei e tirei minha conclusão. Qual foi a conclusão? Que é um fenômeno físico porque não houve nenhuma transformação. Então, qual é o procedimento do cientista ao estudar os fenômenos físicos ou químicos? Ele experimenta, depois ele observa e depois ele tira a conclusão. Eu experimentei, fiz o atrito, observei e vi que não houve transformação e tirei a minha conclusão. Qual é a conclusão? Que esse fenômeno é um fenômeno físico, porque não houve transformação. Esse é o procedimento do cientista, certo? Quinta questão. A quinta questão ela é bem direta, certo? Bem simples, bem rápida, não tem segredo. O que é matéria? E dê exemplos, né? Tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Gente, tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço é matéria, certo? Dê exemplos simples, uma mesa, um carro, você, né? Nós ocupamos lugar no espaço. Então, nós somos matéria, certo? Bem simples e direto. Sexta questão, também outra bem simples e direta. O que é o corpo?
que é corpo, né? Porção limitada de matéria. Exemplo, lápis, mesa, certo? Bem simples, bem direto, como mostrado inclusive no vídeo anterior. Sétima questão. Como se denomina o espaço ocupado pela matéria e sua medida? Aqui vocês devem lembrar daquele exemplo do iceberg, que a pessoa vendo o iceberg de cima, normal, de um navio, ele parece ser pequeno, mas a extensão dele é muito maior. Opa, como se denomina o espaço ocupado pela matéria? Extensão, gente. E a sua medida, nós medimos em volume, certo? O que são substâncias? Dê exemplos. Eu dei o exemplo da água e do óleo na aula passada, porque são duas substâncias que não se misturam, certo? São espécies de matérias, cada uma com suas qualidades: vinho, água, sal e vinagre, certo? São os exemplos mostrados. O que são substâncias? São espécies de matérias, certo? E é isso, gente. As 8 questões, elas são bem simples, bem rápidas, bem diretas. Agora, eu vou dar um exemplo de um experimento que vocês podem fazer em casa. Vocês pegam um balde de água, certo? E deixa esse balde de água cheio até a tampa. Depois que você colocar esse balde de água cheio até a tampa, você vai escolher alguma coisa para colocar dentro desse balde. Alguma coisa que possa molhar, certo? Quando você coloca alguma coisa que você escolheu, sei lá, um par de chinelo, dentro desse balde, vai sair uma água, certo? A água que sai é diretamente proporcional ao volume da chinela que entra, certo? Por quê? Porque duas coisas não ocupam o mesmo espaço. Se você coloca a chinela lá, o mesmo espaço que você colocou vai ter que sair, porque eles não podem ficar lá juntos ao mesmo tempo. Então a mesma quantidade de água sai. Esse é um experimento muito importante. É um experimento que você começa a pensar como cientista. Você experimenta, analisa e tira as suas conclusões. E fica a pergunta para a próxima aula: esse experimento é um experimento físico-químico? Na próxima aula eu respondo, certo? Parabéns, gente. Vamos continuar focados, vamos continuar estudando. É um período difícil. Entretanto, depois de períodos difíceis, sempre surgem oportunidades. E vocês precisam estar prontos para quando essas oportunidades surgirem, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês.